visão é a chave para a unidade. E a unidade é o caminho para o sucesso. A visão é a chave para a unidade. E a unidade é o caminho para o sucesso. É assim que funciona. Então, quando as pessoas estão juntas em concordância, nada é impossível. Eu falei para vocês, qual é o maior inimigo da visão? A vista. O maior inimigo da visão é a vista. Esse é o primeiro maior inimigo. O segundo maior inimigo é, num grupo, a divisão. A divisão destrói a unidade. Destrói qualquer empresa. Destrói qualquer coisa. A divisão. Divisão, DI, da ideia de dois, separar, divisão, divórcio, dividido, dividir. Continua a palavra. Divisão. Duas visões. Entendeu a palavra divisão? Divisão são duas visões. E aonde existe divisão, não tem como funcionar nada. Aonde existe divisão, as coisas não funcionam. Um grupo de pessoas pode ser extremamente poderoso se existe apenas uma visão. Não tem como ter mais de uma visão num grupo focado em algo. A melhor maneira de você destruir qualquer coisa é causando a divisão, trazendo uma outra visão, tendo uma segunda visão, mesmo que seja sem intenção. Não significa opiniões, sugestões, acrescentar, agregar. Não, estou falando de divisão. Entender a visão errada e influenciar os outros para tal caminho. É divisão. Você nunca deve permitir alguém no nosso meio com uma outra visão da empresa. É, Leandro? É. Você tem que ser extremamente intolerável com pessoas que tentem implantar outra visão que não seja a visão da serve. Caramba, que absurdo. É. Tem coisas que nós temos que ter paciência. Tem coisas que nós temos que ser intolerantes. Olha só, tem uma passagem na Bíblia, eu uso muito a Bíblia como exemplo, principalmente porque eu fiz a mensagem para amanhã. Mas uma mensagem na Bíblia, uma passagem na Bíblia que diz o seguinte: Jesus, ele antes de ser crucificado, estava no momento junto com os discípulos. E ele estava conversando, batendo um papo com os discípulos e falando o seguinte: vai acontecer algo comigo, vai acontecer isso, vão me pegar, tal, vou ser morto. Na hora que ele estava falando isso, um deles se levantou e falou: não, isso não vai acontecer contigo não. O bicho vai pegar. Se alguém vier aqui te pegar, a gente vai arrebentar. Não vai. Você não vai morrer não, que história é essa? Ele trouxe uma outra visão. E começou a discutir com Jesus. Não, a gente está aqui junto, não vai. Olha só, já havia uma visão. Jesus chegou até ele e falou o seguinte: Pedro, você está cheio do diabo na sua vida. Sai daqui. Jesus não teve nenhuma tolerância, nem pena, nem espírito de pena, nem nada. Porque ele sabia que a divisão destrói. Pedro podia influenciar os outros ali. Ó, separado é o seguinte: chegou alguém aqui, vamos arrebentar os caras. E não era o propósito, não era a visão ali. Então Jesus, ele foi firme, eficiente, direto, objetivo, líder, maior exemplo de liderança em vários aspectos, em vários comportamentos. Dá um show. Eu vou deixar para numa outra disciplina de palestra falar sobre princípios de liderança de Jesus. Dá um show, não na parte espiritual, na parte humana. Um cara que pegou 12 pessoas e conseguiu influenciar o mundo todo e trabalhou no meio dessas 12 pessoas com pessoas problemáticas, pessoas com passados questionáveis. É um exemplo de liderança. Tem muita gente que acha que Jesus era bonzinho. Jesus era bom, Jesus era firme, Jesus era homem, Jesus era objetivo, Jesus era líder.
Então, de repente, é interessante a gente trocar uma ideia sobre isso. Mas, voltando, ele sabia que ali naquele momento não poderia haver uma divisão, uma dupla visão, uma outra visão. E ele foi extremamente radical. Então, se dentro da empresa tiver alguém com uma outra visão que não seja de crescimento focado no nosso crescimento, essa pessoa tem que ser retirada. O ideal é você tentar fazer com que ela se adapte, porque às vezes a pessoa não tem por que ela saber da nossa visão. Você tem que influenciar primeiro. Talvez ela tenha uma outra ideia e você explique. Caso a pessoa insista com uma visão diferenciada, deturpada, com outros princípios, aí o interessante é você cortar. Porque um povo em unidade, com uma mesma visão, não tem como segurar. Não tem como segurar. Tem gente que pergunta assim para mim, às vezes. Mas, Leandro, você não tem medo de chegar um concorrente muito forte e querer arrebentar com vocês? Pô, pode chegar um concorrente, pode chegar uma empresa estrangeira, americana, europeia, com milhões e milhões. Queira fazer um negócio sinistro. Você não tem medo de repente arrebentar vocês? Não, mas que você não tem medo, cara? Que é isso? Não é assim não. Por que você não tem medo? Não posso falar. Segredo. Qual é o segredo? O poder da unidade e da visão. O cara pode construir o que ele quiser, pode fazer do outro lado da rua, pode fazer o que ele quiser, mas ele tem o dinheiro, mas não tem o alicerce nas pessoas. Ele pode ter outras coisas, mas ele não tem a visão. Ele pode ter um monte de coisa, mas ele não tem a unidade. Porque isso é construído com o tempo, é construído quando você tem uma visão. E quando você tem um grupo unido, meu amigo, pode vir gente com mega estrutura, com tudo, que você vai derrubar. Porque você tem um grupo focado e unido. Ó, não abre aqui, vamos todo mundo junto. Segura, segura, segura. Agora, só o dinheiro, só essas coisas, um corre para um lado, outro corre para o outro, você ali no meio se infiltra e derruba sem precisar mandar muito o exército. Cara, o poder da unidade da visão vai fazer a gente conquistar o Brasil inteiro com facilidade, desde que não perca a unidade e a visão. Esse é o segredo da série. Não tem medo. Eles que têm que ter medo. Com todo o respeito aos nossos amigos, auxiliares, motivadores, concorrentes. Sem eles, nós não teríamos avançado. Então, somos gratos. Não, é verdade. Então, nós temos que entender que a visão vai nos levar além. A visão, ela está acima do líder. Acontece que muitas vezes alguém pode olhar um líder, você pode olhar o seu gerente geral, você pode me olhar, pode olhar um outro líder e falar o seguinte: por que ele está falando isso aí? Tudo que ele está falando eu sei. Eu tenho mais conhecimento que ele. Eu tenho mais faculdade. Eu falo várias línguas. E eu fiz curso disso. Eu fiz aquele outro. E a pessoa começa a se achar no direito de que ela tinha que estar ali. E começa a gerar a divisão. Tem pessoas que não são capazes, porque isso tem que ter uma capacidade de seguir uma visão maior. Não é para qualquer um. Se vocês seguirem essa visão maior, é uma capacidade que vocês têm. Tem pessoas que são limitadas na mente de seguir alguém. Querem viver independente. E a pessoa está naquela visão: eu também posso, eu também consigo. Deus também fala comigo. A questão não é essa. A questão não é essa. Tem uma história na Bíblia, a próxima aula eu vou dar outras histórias. Mas uma história na Bíblia que diz o momento que Deus falou com Moisés. E Deus falou com Moisés o seguinte: Moisés, olha para lá que você vai ver a terra prometida. Eu vou te dar essa terra prometida, você vai conquistar essa nação, vai conquistar tudo. Eu estou te dando uma visão para conquistar essa terra. E olha que interessante. Visualiza isso nos dias de hoje. E Moisés tinha Miriam e Arão, os irmãos. E Miriam virou para Arão e falou o seguinte: quem que ele está pensando que é? Quem que esse cara está pensando que é?
Olha só, eu sou a mais velha que ele. Eu conheço os erros dele. Olha o perigo. Só que não estava afrontando Moisés. Estava afrontando uma visão. Eu conheço os erros dele. Eu troquei a fralda dele. Fui eu que coloquei ele no rio. Fui eu que cuidei dele. Deus também fala comigo, que história é essa? Divisão. Não é assim não. Moisés não vai ficar nessa não. Que história é essa? Eu que sou a irmã. Eu que sou sinistra. E aí, a Bíblia diz o seguinte, que Deus se irou contra Miriam. Se irou contra Miriam. E Deus virou para Moisés e falou, eu vou matar a sua irmã. Porque Deus sabe o perigo que há na divisão. A divisão é um perigo, meu amigo. A divisão é muito séria. Então ela não estava indo contra o Moisés, ela estava indo contra uma visão. Todos nós temos erros. Eu tenho 1 milhão, tá? Vocês também têm. A gente segue uma visão. E essa visão está funcionando. Então ali, ela não entendeu. E que Deus odeia duas visões. Em qualquer, por isso que a Bíblia é muito útil para o meio empresarial. A Bíblia é muito útil para o dia a dia. Ela é muito atual. Muito atual. Extremamente atual. A maioria dos livros de liderança usa a Bíblia como referência. Só que muita gente não sabe disso. Que se você fala que é Bíblia, a pessoa está por ouvido, não ouve. Aí se você contar a história toda e falar no final que é Bíblia, é mesmo, tem na Bíblia. Deus é bom e a Bíblia é boa. Mas isso é de cada um. Então ele sabia que naquele momento, se houvesse duas visões, Moisés não conseguiria conquistar aquilo que Deus tinha colocado como visão para ele. Então preste atenção no que eu vou te falar. Quem está à frente dessa empresa, humanamente, sou eu. Mas essa empresa já tem uma visão desde quando começou. E a visão não é minha. Existe uma visão maior. E é inegável que as coisas que acontecem nessa empresa são absurdamente abençoadoras, absurdamente prósperas, absurdamente assustadoras para os concorrentes, para os empresários, para os homens de negócio, para qualquer pessoa de qualquer ramo. E algumas pessoas que tentaram me afrontar de situação maldosa, uma coisa é concorrente, tá? Concorrente é normal. Presta atenção para não... Mas me afrontar em situação maldosa, todas elas caíram de forma feia. Quem está comigo na liderança sabe porque a gente abre o verbo. Porque não está afrontando a mim, está afrontando uma visão. E essa visão vai continuar, porque tem prosperado, tem abençoado pessoas, tem ajudado, e o foco é em coisas positivas. Então nós temos uma visão, e a visão vai continuar. A visão da empresa é crescer sem limite. Mas não em quantidade, em dinheiro, mas em qualidade de pessoas, qualidade de vida, qualidade profissional, qualidade para influenciar, qualidade para mudar a nação, qualidade para fazer diferença na sociedade. Porque eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Hoje nós estamos nessa situação aqui. Mas eu, desde o início, recebi uma visão, sozinho, estava lá, e no início era só eu, depois eu e mais um, depois eu e mais outro, e a coisa foi acontecendo. E a visão continua. E o mesmo Deus que começou lá no início, está aqui até hoje. Abençoando. Você precisa sair do eixo, sair da lógica. Olha só, todo grande líder é um pouco louco. É louco, rapaz. Não fica achando que é normal, não. Você acha que é normal? Se enganou. Normal às vezes eu finjo. Então, você é um pouco louco. Você tem que avançar, você tem que vibrar. Sabe, eu vibro, sabe por quê? Porque no início da escola, no início de tudo, era eu, era Elias, era Génesis, era um monte de gente que tinha que ficar pintando, porque não tinha nem dinheiro para pintar uma parede. Então a gente tinha que botar água na tinta e pintar, meu amigo. Não tinha ninguém, não. Vambora! Não tem tu, vai tu mesmo, era aquele ditado de todo dia.
porque não tinha dinheiro para pagar. Hoje tem que dar graças a Deus porque tem dinheiro para pagar empreitada, pagar pessoas, pagar tudo e abençoar outras pessoas que vão estar recebendo e crescendo, meu amigo. O treinamento é para isso. Para qualquer momento você pegar e falar assim, ó, tá pronto? Quer sair do estado? Quer crescer? Quer ir para tal local? Você vai ser líder. Quando chegar alguém, você é o que está na frente. É para isso que tem o treinamento, não para vocês guardarem tudo e não colocarem para fora. Sabe, não pode ter medo. Não importa, porque eu não vejo como os outros veem. Eu vejo um pouco além. E é a visão que eu acredito, é a visão que eu vou caminhar adiante. Eu preciso de pessoas com essa visão e com essa capacidade. Meu amigo, não há limite não, cara. Para de limitar tua mente. E se vier um bobalhão de fora, amanhã depois falar, é bem assim não. O problema é dele. Ele deve trabalhar não pode falar o nome de outros cursos. Em outro local, nos colegas. Entendeu?